Olá, pessoal do Revista Novo Tempo, é um grande prazer estar aqui participando com vocês e hoje aqui uma entrevista e um convidado muito especial. Ele que é psiquiatra, psicoterapeuta também, conhecido mundialmente pelos seus livros, mais de 32 livros, mais de 20 milhões de exemplares vendidos só no Brasil. Os seus livros são traduzidos para mais de 60 países e eu estou aqui com o doutor Augusto Cury. Seja bem-vindo, doutor. É um privilégio estar aqui falando sobre a mente humana. Um mundo mais complexo e também complicado. Quando nós não temos problemas, nós os criamos. É verdade. Agora, doutor, para a gente começar, o que te fez virar um escritor? O que te incentivou? Como é que você começou a escrever livros? Quando eu estava na faculdade de medicina, eu passei por uma dor emocional intensa. E a dor ou nos constrói ou nos destrói. Eu usei a dor para me construir, para investigar as tramas da minha angústia, o processo de construção de pensamentos perturbadores, o sofrimento por antecipação. E isso foi o início da minha construção teórica sobre o funcionamento da mente, sobre o eu como autor da história, os papéis conscientes e inconscientes da memória. Eu comecei a escrever dezenas de páginas que se tornaram centenas de páginas. Depois de 3 décadas, havia mais de 3.000 páginas, das quais ainda 2.000 permanecem inéditas. E o meu mais sólido sentimento é que a humanidade está adoecendo rápido e coletivamente. E a educação mundial, embora formada por professores notáveis, ela está doente, formando pessoas doentes para uma sociedade doente. Sim, e é justamente isso que eu vou perguntar agora, porque ao longo de mais de 30 anos você estuda a mente e o comportamento humano, tenta ajudar as pessoas que há décadas estão ficando mais doentes. A gente percebe isso, é evidente na nossa sociedade atual. Agora, o que o senhor tem observado de décadas, há 2 décadas passadas para cá? Tem um progresso, há um regresso? Como é que o senhor analisa isso? Eu tive o privilégio de descobrir 2 síndromes na psicologia e a infelicidade de saber que grande parte da população mundial é acometida por ela. Uma é a síndrome do circuito fechado da memória e outra é a síndrome do pensamento acelerado. Vou falar sobre a síndrome do pensamento acelerado. Nas décadas passadas, o pensamento tinha uma velocidade. Vou usar uma metáfora aqui. Imagine o meu dedo. Ele tem uma circulação, uma movimentação. As pessoas pensavam, se preocupavam, ruminavam o passado. Mas na atualidade, nós aumentamos tanto os índices de informação. No passado duplicava-se a cada 200 anos, hoje duplica-se a cada 1 ano. Que nós abarrotamos a memória de dados e excitamos a construção de pensamentos numa velocidade nunca antes vista. Uma criança de 7 anos de idade, pasmem, tem mais informação do que o imperador romano tinha no auge de Roma. E provavelmente mais do que Sócrates, Platão, Aristóteles, Pitágoras, no passado. Informações entulhadas não como conhecimento e conhecimento não trabalhados como experiência, informações estéreis. Por isso que as crianças não estão mais com esse movimento dos pensamentos, elas estão assim. Elas perderam os parâmetros. As crianças estão agitadas, tensas, irritadiças, repetem os mesmos erros, os adolescentes da mesma maneira, bem como os adultos, e parece que são hiperativos. Mas não são hiperativos. 1 a 2% são hiperativos geneticamente ou têm um transtorno de déficit de atenção. Na verdade, elas são vítimas da síndrome do pensamento acelerado. Por favor, pais, é o maior crime colocar as crianças num excesso de atividade, horas a fios na internet, nos jogos de videogame. Por favor, dê atividades seletivas, coloque em horários específicos. Caso contrário, essas crianças que parecem gênios, que dão respostas tão rápidas, elas estão desenvolvendo um alto nível de ansiedade que vai comprometer o prazer de viver, a criatividade, a estabilidade, a profundidade emocional. Isso vai gerar sintomas psicossomáticos e sintomas psíquicos, como intolerância, dificuldade de lidar com frustração, com desafios e assim por diante. Ok, você analisa muitas mentes e uma das mentes analisadas também foi a de Jesus Cristo. Inclusive você tem algo escrito sobre isso que é em sua coleção Análise da Inteligência de Cristo. O que te motivou a escrever sobre Jesus? Bom, eu fui um dos maiores ateus que pisou nessa terra. Como eu pesquiso numa das últimas fronteiras da ciência, o mundo onde nascem os pensamentos, para mim Deus era fruto de um cérebro apaixonado pela vida que resistia ao seu caos na solidão de um túmulo.
E como a minha teoria não apenas contempla o processo de construção de pensamentos, mas de formação de pensadores, depois de analisar os critérios de Hegel, Kant, Agostinho, Freud, Einstein, como eles brilharam na sua mente, que critérios usaram, eu fui até esse personagem chamado Jesus Cristo. Que te encantou. E eu fiquei perplexo. Eu estudei as 4 biografias ou 4 evangelhos como um cético da psicologia. E eu percebi ao longo da minha análise crítica que ele não cabe no imaginário humano. Então me curvei aos pés desse homem que há 2000 anos mudou a história. Por exemplo, no exato momento em que ele estava no último jantar, era para ele estar tenso e ansioso porque sabia que ia passar pelo caos, pelo terror, ia ser crucificado. Ninguém tem ânimo para ensinar os seus alunos quando está às portas da morte, ainda mais nas condições dele. Ele quis ensinar a todos eles que uma pessoa verdadeiramente grande se faz pequeno para tornar os pequenos grandes. E eu me perguntava, e que homem é este que era capaz de fazer poesia no caos? Que homem é este que, diante de Judas Iscariotes, ao invés de puni-lo lá no último jantar, lhe deu uma porção de pão, dizendo que eu não tenho medo de ser traído, eu tenho medo de te perder como amigo. Então, sob os olhos da ciência, eu fiquei extremamente atônito e percebi que este homem não poderia ser apenas um homem. Ele está além dos limites da imaginação. Foi aí que eu passei a crer nele como filho de Deus. Doutor, que objetivo você tem a alcançar com os seus livros? Conseguir fama, conseguir dinheiro, o que é? Muito boa pergunta. A fama é efêmera. Ela passa como gotas de orvalhos que logo aparecem na mais insidiosa manhã e se dissipam aos primeiros raios solares do tempo. Então, viver em função de fama é uma estupidez da inteligência. Procuro ter uma vida mais intimista, mais simples, porque eu sou apenas um passante, um caminhante que anda no traçado do tempo em busca de mim mesmo. E também quem vive em função do dinheiro empobrece. Eu tratei de pessoas multimilionárias, algumas das mais ricas do país. Eu vi muitos miseráveis morando em palácios, porque viver em função do dinheiro é a melhor maneira de empobrecer-se. Então, o meu objetivo com os meus livros é contribuir com a humanidade, com os mais diversos povos, para pensar antes de reagir, expor e não impor as ideias, trabalhar perdas e frustrações, para desenvolver uma mente brilhante e uma emoção saudável numa sociedade altamente estressante. Ok. Doutor, a gente já está terminando a nossa conversa. Em relação às pessoas citarem os seus livros como livros de autoajuda, o que te descaracteriza como um autor de autoajuda, que eu sei que você não gosta desse título, né? Obrigado pela sua observação. Os livros de autoajuda ou de motivação, aliás, eu falei em uma conferência para mais de 1000 auditores da Receita Federal, os fiscais federais, num congresso deles. Há anos eles estavam me procurando, eu tenho dificuldade de agenda, acabei abrindo espaço e na primeira palavra eu disse, olha, a minha conferência não é de autoajuda e nem de motivação, porque as frases de autoajuda não resistem aos problemas, ao calor dos problemas da segunda-feira. Elas não conseguem se materializar no território da emoção. Eu vou falar de ciência aplicada, de psicologia aplicada, de acordo com a teoria que eu desenvolvi, chamada teoria da inteligência multifocal. E eu vou falar aqui de ferramentas para que o eu deixe de ser vítima e se torne protagonista da sua própria história. Eu quis mostrar para eles, eu não sou gigante, eu sou psiquiatra, fiz 20 mil sessões de psicoterapia e consultas psiquiátricas e não sou perfeito. Sou um eterno aprendiz. Todos os dias eu tenho que trabalhar essas ferramentas que eu ensinei a eles e que eu abordo nos meus livros. Ou seja, não é autoajuda, você usa ciência para ajudar, para entender a mente humana. Para dar ferramentas para que as pessoas tenham uma emoção saudável, uma felicidade inteligente, numa sociedade altamente estressante. Ok. Você citou as mulheres. Eu sei que boa porcentagem do teu público é feminino. Não sei se eu estou certa estatisticamente, mas li numa entrevista sua que 90% do seu público são mulheres. Tem como explicar esse fenômeno? Em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte, as mulheres são mais inteligentes, altruístas e solidárias que os homens. Afirmando assim, na lata. Não, eu não tenho dúvida disso. Só que cuidado com o cartão de crédito com os shoppings. Mas ninguém é perfeito.
As mulheres não representam o sexo frágil como nós homens imaginamos. Elas adoecem mais, sim, de acordo com as estatísticas, elas adoecem mais no território da emoção. Mas adoecem não porque são frágeis, porque se doam mais, se entregam mais, amam mais, são mais éticas, dirigem melhor que os homens. Até ao contrário do que nós pensamos. Mas todo soldado no fronte da batalha é mais facilmente alvejado. Então, consequentemente, elas acabam desenvolvendo mais transtornos. As mulheres me leem, talvez porque eu tenha abordado as ferramentas para que elas possam proteger a emoção, gerenciar pensamentos e sejam felizes nas relações sociais. Mas, sinceramente, eu espero que as mulheres ocupem cada vez mais os mais importantes cargos nas sociedades humanas. Ok. Conversamos aqui com o psiquiatra e psicoterapeuta Augusto Cury, ele que tem mais de 30 livros escritos, especificamente 32 livros escritos, traduzidos para mais de 60 países, mais de 20 milhões de livros vendidos só aqui no Brasil. E ele tão prontamente atendeu aqui a nossa equipe, conversou com a gente, exclusivo para o Revista Novo Tempo, e a gente agradece demais a sua participação, a sua presença aqui na Rede Novo Tempo, doutor. Muito obrigado, você é muito gentil e inteligente, que eu espero que todos os telespectadores tenham um caso de amor consigo mesmo, porque vale a pena viver a vida, mesmo quando o mundo desaba sobre nós. Ok.